Oi, meus amores! Tudo bem? Então, no vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou contar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos, tá? Digamos que é uma experiência sobrenatural, ou uma experiência espiritual para algumas pessoas. Bom, então vamos lá para a história. Para contextualizar, eu não cheguei a contar para vocês, mas até os meus 5, 6 anos, mais ou menos, eu e os meus pais moramos com a minha avó, a mãe do meu pai. E a gente morava na mesma casa, eu, meus pais, minha avó e o meu tio, que é o meu Dindo, o irmão do meu pai. A gente morava tudo na mesma casa. E aí, logo na frente da casa da minha avó, tinha a casa da minha bisavó. Na época, minha bisavó era viva. Aí tinha a casa da minha bisavó. Aí do outro lado, quase do lado do banheiro da minha avó, porque nessa época o banheiro da minha avó não era dentro de casa, era fora. E aí tinha a casa da minha tia, a irmã da minha avó. E um belo dia, minha tia chamou a minha mãe e falou que queria fazer uma sessão de massagem comigo. E essa sessão de massagem que ela queria fazer comigo seria para me relaxar melhor, ficar mais relaxada, dormir melhor e tal. Iria ajudar no meu sono. Minha mãe disse que iria me levar para fazer essa sessão. E detalhe, minha tia atendia na casa da minha bisavó nessa época. Porque, se eu não me engano, a minha bisavó já morava com a minha tia. Então, ela atendia nessa casinha da minha bisavó. E então, a minha mãe foi, me arrumou, fez tudo direitinho pra mim ir pra essa sessão de massagem. Eu não lembro se era no final de semana, se era num dia de semana, eu não lembro. Eu só lembro porque foi uma coisa marcante pra mim até hoje. Então, a gente foi, meu pai não foi, então só tinha eu, minha mãe. Prestem bem atenção nesse detalhe. Só tinha eu, minha mãe e minha tia na casa da minha bisavó para fazer essa sessão de massagem. E a gente estava ali, a minha tia estava se preparando e tal, ela colocando os cremes para fazer tudo direitinho, os cremes que ela usava para massagem e tal, até aí tudo tranquilo. Mas aí a gente começou, a minha tia começou a sessão de massagem. Eu me lembro que eu comecei a ficar mais relaxada e tal. Eu sempre fui uma criança muito comunicativa, que conversava muito. Também sempre convivi com adultos, gente. Eu nunca não, mas era bem raro de ter crianças ao meu redor, assim, de ter crianças. Então, eu acho que essa comunicação que eu tinha é pela convivência. Então, eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Então, tudo que acontecia, eu falava. Então, a gente estava lá na sessão e tal. De repente, eu olho pra frente da maca, pra parede da frente da maca, e
Tá, vejo duas pessoas, especificamente um casal, sentado numa cadeira assim, de madeira, assento de palha, é bem específico os detalhes, né? E tá sentados numa cadeira olhando pra mim, fixamente olhando pra mim, né? E aí eu perguntei, tia, quem são essas pessoas que estão me encarando? Quem são essas pessoas que estão na minha frente? Eu perguntei para minha tia. E ficou uns segundos assim em silêncio. Eu me lembro desses segundos de silêncio. E aí minha tia pediu para mim descrever como eram essas pessoas. E eu comecei a descrever. Eram umas pessoas mais velhas, de hoje em dia que eu consigo ter essa percepção, tá? De 60 anos mais ou menos, 63 por aí, ahn, pele bem clara de alemão e alemoa, assim, bem clara, o cabelo bem caracterizado, assim, de alemão. E eles ainda continuavam olhando pra mim assim. E era um casal que estava com roupas de época. Sabe aquela época onde tinha aqueles vestidões e tal, que as mulheres usavam saias por baixo dos vestidões grandes, babados e tal, os homens usavam paletó bem de época assim. E eu não sabia porque não tinha muita consciência do que estava acontecendo. Eu era uma criança, curiosa inclusive, e só perguntei. E aí ficou. Depois eu não vi mais nada. Não vi mais nada. Depois que eu perguntei, passou um tempo e eles não estavam mais ali. Mas minha mãe, eu posso falar, mas minha mãe, ela ficava, tipo, meu Deus, o que essa menina tá. Porque ela já me contou, porque quando aconteceu, ela ficava, tipo, olhando pra tia Rede, olhando pra mim, assim, tipo, o que essa menina o que tá acontecendo, o que ela tá vendo, sei lá, né? Mas é isso que aconteceu, tipo, eu acredito que hoje em dia eu acredito que eu posso ter visto a mãe ou o pai da minha bisavó, algo desse tipo, né? Nesse contexto. E é isso. Pra mim foi surreal porque hoje eu lembro disso e foi algo muito marcante porque eram duas pessoas que ficavam, tipo, me encarando mesmo a todo momento. Até hoje eu não sei o porquê, o que era, o que aconteceu na verdade, o que queria, Gente, por isso que eu digo que é uma história sobrenatural, porque até eu não entendo às vezes. E assim, se vocês quiserem, eu posso trazer outras histórias assim, porque eu já tive várias experiências sobrenaturais ou experiências espirituais para algumas pessoas. E eu, eu, eu já vivi mais experiências assim, então se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês. E eu sempre fui essa criança de ver, de escutar, de sonhar. Posso contar várias histórias
assim para vocês. Eu posso criar esse quadro aqui com vocês de histórias sobrenaturais ou histórias espirituais, experiências para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mande para os amigos, familiares, compartilhe com todo mundo que vocês puderem. Deixe um like, deixe os comentários, gente. Comentários para mim saber se vocês gostaram, o que vocês acharam. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber vídeos novos toda vez que eu tiver postado algum. Beijo, tchau!